Seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, todo mundo ao Sideras Rádio Show. Eu sou a Sideras e esse é o meu rádio show. Eu decidi começar a gravar aqui algumas das coisas que eu penso sobre músicas que eu gosto, álbuns que eu gosto, bandas que eu acho interessantes. Coisas que eu acho que contribuiriam a uma discussão talvez mais interessante no mundo da música, né? Essa coisa que todo mundo adora, todo mundo gosta, mas nem sempre sabe o que vai nela, não tá acostumada a pensar criticamente, né? Eu acho que é importante que a gente tenha espaços para debater, espaços para criticar, espaços para desenvolver o pensamento acerca das coisas que a gente gosta, porque senão a gente só fica no campo do eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e é isso aí, fica nessa coisa assim, hiper comodificada, hiper presa a um campo isolado do eu gosto ou não gosto. Eu queria começar aqui primeira pergunta que você pode estar tendo é por que eu deveria escutar a essa desgraçada aqui no meu celular? Então, eu não vou dizer por que você deveria escutar, eu vou dizer como eu chego às conclusões que eu tenho. Eu venho de uma família muito musical, né? Família por parte de pai, quase todos tocam, a gente sempre que se encontra a gente tá tocando, ouvindo música, falando sobre música, né? É uma família extremamente bitomaníaca, é uma família que gosta muito de samba, gosta muito de rock, gosta muito dessas coisas aí que todo mundo gosta. E eu toco desde que eu tinha uns 8 anos, eu produzo música desde que eu tinha uns 14, por aí. Acho que as coisas mais antigas que tem por aí são de quando eu tinha uns 14 anos. E desde 2019 eu curso História da Arte. Então, eu sempre tô em pesquisa constante, em procura constante de analisar, explicar as coisas que eu gosto. E eu acho que parte desse processo vem de escutar o que as outras pessoas gostam, né? Ouvir as razões, as explicações, os motivos, as justificativas em um certo nível, né? Porque ninguém é de ferro. Do porquê que a gente gosta do que a gente gosta. Dentro da faculdade, eu pesquiso muito sobre o que poderia chamar, né, música afrofuturista. Eu pesquiso muito sobre jazz, eu falo muito sobre hip hop, eu falo muito sobre música eletrônica, principalmente a que vem de Detroit nos anos 80 e da Inglaterra nos anos 90, com as raves, o jungle, etc. E no caso dos Estados Unidos, o techno, o house de Chicago, esses estilos de música. E, obviamente, hip hop, assim, uma das minhas grandes paixões desse mundo. E, além disso, já tenho esse meu background de alguém que gostava muito de rock, que cresceu gostando muito da MPB, que cresceu gostando muito de samba. Eventualmente me desenvolvi mais pro lado de algo que junta muitas dessas coisas que eu gosto. Junta muito do jazz, junta muito do punk, junta muito da colagem experimental. Eu sou uma amante inveterada do Japanoise, né? Das colagens sonoras, do Omiyoshi Hide, Merzbow, etc. E, enfim, acho que com o desenrolar dessas gravações, desses registros, dessas transmissões, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, né? Esse primeiro episódio eu decidi fazer em cima de um grupo que eu gosto muito e que eu ando escutando bastante, que é o Mr. Bungle. Mr. Bungle é um grupo que provavelmente quem conhece deve conhecer por causa do Mike Patton, né? Mike Patton, cantor de tantos grupos por aí, Phantomais, Faith No More, Tomahawk, etc. O Mr. Bungle era o grupo que o Mike Patton tinha, né? Tem desde a adolescência, desde que ele estava no ensino médio. Eles se formam meados dos anos 80, a formação tradicional é o Mike Patton, o Trace Prudence, Trevor Dunn, que são os membros assim
originais que ainda estão por aí. Eles tinham o Theo Lengyel, que tocava saxofone, tocava teclado, né? Eles tiveram o Danny Heifetz, que tocava bateria, e o Clinton Bar McKinnon, que tocava saxofone também. E na formação mais recente, né, quando eles voltaram em 2019, e voltaram a tocar, voltaram a gravar, etc., eles adicionaram o Scott Ian, que é o guitarrista do Anthrax, e o Dave Lombardo, que é o baterista do Slayer. Então, assim, bem rapidamente a história deles eles se formam meados dos anos 80, eles tocam em coisas locais, eles gravam várias demos nesse período, mas eles só conseguem gravar os seus álbuns de estúdio nos anos 90, lá pros anos 90, porque o Mike Patton, ele entra no Faith No More, que acaba ganhando uma projeção musical muito grande, né? E a partir do sucesso do Faith No More, a Warner Brothers decide contratar o Mr. Bungle, esperando outra banda de grande sucesso. O que eles não esperavam exatamente é que o Mr. Bungle é uma banda de loucos. O grupo sai do contexto bem específico do funk metal, do alt metal que existia nos anos 80. É daí que grupos como Red Hot Chili Peppers, Extreme, Living Colour, etc. saem desse contexto. Mas eles misturavam de tudo. Eles tocavam ska, eles tocavam coisas que se aproximavam do hip hop, eles faziam muitas coisas com música de circo, eles tinham um senso de humor muito escatológico, muito pervertido, digamos assim, bem adolescente mesmo. E eles iam misturando tudo isso ali no meio. E quando eles são contratados pela Warner Brothers, eles lançam um álbum auto-intitulado, que é o álbum Mr. Bungle. Ele é produzido pelo John Zorn, né, o famoso experimentador do jazz. E o álbum, ele é um sucesso estranho. Ele agrada muito a galera alternativa, não é a coisa acessível e pop e explosiva que a Warner Brothers entendia, mas eles criam um certo segmento de culto. Depois eles fazem um álbum chamado Disco Volante, que é muito descrito como sendo o álbum da crise deles, né? Que é um álbum ainda mais experimental, ainda mais abstrato, ainda mais, assim, um certo nível depressivo. Tem a história de que eles tiveram a ideia desse álbum quando eles terminaram a turnê deles, eles se juntaram no estúdio e eles ficaram a sessão toda com os instrumentos olhando um pra cara do outro sem saber o que fazer. Então é um álbum de dores de crescimento. Tem uma influência de música do Oriente Médio, algumas coisas meio do folk. O clima todo tem uma coisa meio do deserto, meio Velho Oeste, em um certo nível. Enfim, é um álbum bem estranho. E eles terminam os anos 90 com o álbum que a gente vai falar aqui, que é o California. O California, ele então, se nessa progressão você tem o primeiro álbum, que é um álbum adolescente, é um álbum escatológico, é um álbum que tenta chocar a todo momento, e você tem o Disco Volante, que é um álbum das dores de crescimento, você tem um álbum de uma crise de identidade. O California seria a maturidade, seria esse ponto final do desenvolvimento da banda. Ele é um álbum que eu adoro há anos, eu acho é uma das coisas assim, mais legais que já saiu na história dos anos 90. É um álbum que fecha a década, eu acho, de maneira magistral. É um álbum assustador, é um álbum relaxante, é um álbum grudento, é um álbum confuso, é um álbum que tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que... Enfim, nós vamos explorar música por música
desse álbum que é acessível, desse álbum que é inacessível, esse álbum que é folclórico, esse álbum que é americano, esse álbum que vem da cidade e vem do deserto e vem dos mares e vem dos arranha-céus até as profundezas do inferno. E é isso aí. Vamos dar uma ouvida. A primeira música do álbum é Sweet Charity. E ela é uma introdução, assim, sensacional pro álbum, porque ele já tá introduzindo muita coisa que vai ser a temática central, né, do projeto. Você tem esse clima meio de praia, essa coisa meio... quase vindo da exótica, né? Quase vindo de uma coisa de trilha sonora que faz sentido. O nome da música, Sweet Charity, na verdade, vem de um musical da Broadway. Sweet Charity, As Aventuras de uma Garota que Queria Ser Amada. O Charity é o nome da personagem principal, né? E você tem esse elemento sonoro que é... esse som que tem um pouco do experimental, um pouco dessa pegada meio estranha que a banda já tinha introduzido ao mundo, mas aqui tá canalizado nesse esquema mais suave, mais relaxado, digamos assim, em um certo limite, em certo sentido, mas não é totalmente inocente, digamos assim. A música em si, ela se trata de alguém sendo convidado, alguém sendo chamado pra relaxar, pra deixar a vida tranquila, pra simplesmente seguir em frente, sem se importar com nada, com uns elementos líricos que vão lentamente se transformando em mais surreais, mais estranhos. No começo da música, você tem essa pessoa pedindo a salvação: me salve, os céus se abriram, a tempestade acabou, então vamos começar o desfile. É uma maneira boa de começar um álbum, né? E aí você tem toda essa imagética aparecendo das gotas da chuva que vão virar risada. Você tem fotografias perfeitas dos dias do Everest, as noites do cartão postal. Você tem toda essa coisa assim completamente linda. E você introduz o outro elemento estético que, na minha opinião, forma muito da identidade do álbum, que é o contraste entre o relaxamento, entre essa coisa assim linda, bonita, e a introdução de uma tecnologia de comunicação, uma tecnologia urbana meio estranha. Então, por exemplo, você tem aqui uma das falas, no coração Technicolor, tecnologia de filmagem, né? Você tem essa coisa da fotografia, por exemplo, fotografias perfeitas dos dias de Everest e noites de cartão postal rasgando o papel de parede do tempo. Você tem um contraste interessante aí entre a natureza e os nossos registros como humanos, né? A coisa da fotografia, a coisa do cartão postal, papel de parede, esse tipo de coisa. Tem como os olhos do pôr do sol, o Teleton, os corações do Grand Canyon. Você entorpece sua mente com luas brancas de terebentina até as bombas e os espantalhos vão cantar. Você tem esse contraste meio entre o que é feito pelo homem e o que é feito pela natureza, né? Que é uma temática que aparece várias vezes ao longo do álbum. E o final da música tem outra coisa que vai aparecer em alguns momentos aí mais na frente, principalmente Pink Cigarette vai brincar muito com isso, que é o fade out eterno. É um fade out assim que serve pra adicionar um sentimento de tensão não resolvido. O final da música parece que ela vai subindo de tom cada vez mais, a música vai ficando cada vez mais desconfortável nesse refrão, assim, de doce caridade, né? Essa frase sendo cantada incessantemente até o final. E antes do refrão você tem a ponte da música, que tem essa sensação meio apocalíptica que aparece em vários momentos do álbum também, né? Me salve, os céus se abriram, eu estou sozinho, doce caridade. Os céus se abriram, eu estou indo pra casa, doce caridade. Os asilos se abriram, eu estou indo pra casa, doce caridade. E esse elemento do asilo, de novo, vai aparecer bem especificamente em Pink Cigarette, né? Que é uma música que é narrada do ponto de vista de alguém que tá num leito de hospital.
Então, é uma introdução, assim, perfeita pro álbum. Você vai estar introduzindo os elementos, assim, que vão ser centrais sonoramente, liricamente, tematicamente no álbum, sem entregar o jogo todo de uma vez só. A segunda música é None of Them Knew They Were Robots. E é uma música que eu acho um pouco difícil de falar sobre, porque eu tive uma jornada meio complexa com essa música. Quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, essa foi a música que eu mais gostei, porque eu era muito fã do primeiro álbum do Mr. Bungle, né? Que é um álbum muito mais, assim, cartunesco, é muito mais é um pastiche muito mais exagerado. É quase um álbum até mais adolescente, eu diria. Ainda eu acho é um álbum assim fantástico, maravilhoso, mas com o tempo, conforme eu fui passando a gostar mais do California, é como se meu apreço por essa música fosse meio tipo, se essa música tivesse no primeiro álbum, eu acharia ela sensacional, mas como ela tá logo em seguida da primeira música que introduz tão bem a sonoridade do álbum, ela quase que parece que quebra o feitiço. Mas isso não é culpa, assim, da música, é mais do clima do álbum, que eu acho que ela não combina muito bem. Mas, assim, ela é uma música, assim, de todas as músicas malucas do Mr. Bungle, eu acho que essa daí é uma das mais, assim, top de linha. Eles, assim, em alto nível desse estilo mais louco e exagerado. É a música mais longa do álbum, né? Tem 6 minutos. A gente tem que lembrar que no primeiro álbum deles, eles tinham músicas bem longas. Quase todas as músicas tinham entre 5 e 7 minutos, né? Com 2 músicas de 10. Então essa daqui realmente parece um retorno a esse formato. A música, ela sonoramente, ela é um pastiche, uma grande paródia, assim, de quase um jazz de Big Band, um troço meio um troço meio quase Frank Sinatresco, mas assim, as músicas mais animadas de um Frank Sinatra, do que Ellington, algo assim. Você tem essa linha de baixo incessante, você tem os pedaços que vão mais pra uma direção meio do blues. Você tem aquele pedaço na ponte mais na frente que parece que imita o Elvis, parece uma coisa meio Blue Suede Shoes, não sei. E a música toda vai nesse sentido. Ela é cheia de efeitos sonoros, assim, esquisitos, de novo, parece que saiu de um desenho animado. Tem um pedaço em que os instrumentos diminuem e eles estão fazendo uma linhazinha de guitarra, e no fundo parece que tem um barulho que faz quando o Lula Molusco anda no Bob Esponja. É bem engraçado, eu não consigo imaginar outra coisa nessa música. E a letra dessa música, o Trace Pruance, que foi uma das pessoas que escreveu a letra dessa música, né? Ele falou que a ideia era fazer uma mistura entre o tipo de otimismo tecnológico, o otimismo que se tem na ciência, e fazer um paralelo com a religião. O Mr. Bungle, eles foram formados no norte da Califórnia, que é onde eventualmente vai se estabelecer o Vale do Silício. Então eles estão bem próximos a essa filosofia, né, se formando. E eles estão em 99, bem no fim do milênio. E esses pensamentos com relação ao futuro estão bem presentes, né? De novo, essa temática da tecnologia, do apocalipse, das construções humanas e as construções na natureza são bem fortes nesse álbum. Nessa música é escrachada essa temática. Tem um pedaço da música que eu acho bem maneiro, que ele fala: com as minhas máquinas eu posso eliminar você desse mundo sem deixar vestígio. Nossos fantasmas da nostalgia estão prontos para tomar seu lugar. Shoppings de mudança de conteúdo, árvores de gasolina e paredes de passagem. Nenhum deles sabia que eles já tinham virado robôs. É bem essa ideia de que os ciclos, a nossa necessidade de simplificar o mundo, vão cada vez mais aproximando polos que se apresentam como sendo opostos, né? Eu não diria que o Mr. Bungle é uma banda, assim, particularmente política, mas eles englobam uma certa mentalidade, um cinismo bem americano, é uma desconfiança eterna, né, com tudo.
E aqui, essa desconfiança, eu acredito que ela é bem implementada. Hoje em dia a gente pode olhar pra trás e ver toda a loucura que foi o movimento do novo ateísmo, do próprio Vale do Silício, o culto à personalidade de pessoas como Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, etc. Em gerações diferentes, né? Vão se repetindo. E aí, aqui eles falam, né? Sinto o apocalipse robótico ferver meu sangue. Conforme o longo Fenris morde lentamente através de sua corrente, tente esconder o mito enquanto ele se torna um homem. Nenhum deles sabia que eles eram robôs. A próxima é a clássica. Clássica toda a vida. Que é Retro Vertigo. É uma das músicas assim, mais populares do grupo. É uma música que todo mundo ama, todo mundo pede pro Mike Patton tocar, independente de qual projeto ele esteja participando. Eu vi um vídeo de 2 anos atrás, recentemente, dele na turnê do projeto dele, o Mondocane, que é o projeto de música italiana dele. E assim que eles começam a tocar a introdução dessa música, a plateia vai à loucura. A música, ela se apresenta quase como se fosse uma balada épica, né? A introdução sempre me lembra da introdução de Carinhoso, que ele faz esse movimento de ir subindo uma nota no acorde, né? Mas, enfim, a música, ela se trata, segundo, de novo, o Trevor Rodin, é uma desilusão que se tem com o mundo, que ele fala. Certos estilos assim mais retrôs podem voltar a ser considerados legais, mas existe uma tradição eterna de sofrimento humano que nunca vai embora. Enquanto o mundo progride tecnologicamente, algumas pessoas valorizam imitar os dias que já passaram, enquanto outras nascem na pobreza e nunca saíram da Era das Trevas, por assim dizer, né? Isso daqui é ele que falou. E, enfim, essa é uma música que trata bastante sobre... Eu acho que a televisão, né? É a imagem central que essa música apresenta. Ele fala aqui no pré-refrão: agora eu estou me dando conta que a verdade é uma ruína, é um fim nauseabundo que ninguém está perseguindo, olhando nos olhos vidrados e hipnotizado. Há uma sede do vintage retornando, mas eu tô super protegido pelo meu zapear. Toda fome é virtual, retrovertigem. E eu acho que é interessante que essa música se apresenta com essa crítica, quase uma crítica à nostalgia, né? Que na música anterior tem um pouquinho disso. Nesse estilo que pega bastante, ele combina bastante essa ideia da nostalgia musical com o outro, com o elemento do exótico no meio, né? Se a gente olhar pro álbum, você tem essa primeira música que imita algo meio do surf, meio havaiano. Você tem o Ars Moriendi, que pega bastante da música klezmer do leste da Europa. O Pink Cigarette, que é outra das músicas mais famosas do álbum, busca bastante algo como se fosse a trilha sonora do Ennio Morricone, um troço meio assim. E em Goodbye Silver Day, que é a música que fecha o álbum, né? Você tem aquele pedaço que é uma referência quase direta ao canto mongoliano. Aqueles barulhos graves que saem da garganta no final da música. Então, é uma música que eu acho, assim, bem interessante. Durante muito tempo foi a minha música favorita do álbum, porque, assim, ela tem um peso emocional muito grande, ela é uma música muito intensa, tipo, uma das performances do Mike Patton mais, eu diria, emocionais, né? Que o Mike Patton, ele é um cantor bastante irônico, é um cara que tá o tempo todo brincando bastante. Nessa música mesmo, no pré-refrão, ao invés de ter bateria, você tem um beatbox esquisito que ele faz no fundo, mas ele assume uma teatralidade, tem uma coisa meio intensa no vocal dele que eu gosto bastante, que ele não explora tanto assim. Eu não vou dizer que ele nunca explora, porque tem outros projetos dele que ele claramente vai pra essa direção. O próprio Mondocane que eu mencionei tem um pouco disso,
Mas eu acho que ir pra esse lado da balada operática, épica, traz uma dimensão na performance dele que eu gosto bastante. A próxima é outra clássica, é uma música que eu percebo que recentemente eu ando escutando muito, né? Essa sequência de 3 músicas, assim, se eu vou escutar o álbum, geralmente eu acabo escutando essa sequência que começa e termina em músicas que eu adoro, que é The Air Conditioned Nightmare. É a 4ª música do álbum. Essa música, cara, como é que eu consigo descrever essa música, velho? Ela é... Primeiro, ela continua esse tema da tecnologia, especificamente a tecnologia hospitalar, que é uma coisa que, assim, conforme o tempo passa, fica cada vez mais claro nesse álbum. Ele continua essa ideia do exótico, né? Ela começa com algo que aparentemente foi inspirado pela música Romani, né? Música do povo Romani. E logo depois que você tem essa introdução bem interessante, né? Dentro de mim hoje não há ninguém, só asteroides e espaço vazio. Eles estão olhando pela janela para mim. E já coloca esse clima de paranoia, esse clima meio bem pra cima, né, galera? E logo depois dessa introdução, você tem algo que vem direto de novo da música do surf, da música pop americana dos anos 60. De novo você traçando essa ideia do antigo com o exótico, do nostálgico com esse elemento do outro, do alienígena, no contexto americano. E a música se trata, em termos gerais, de alguém hospitalizado, alguém, né, institucionalizado de alguma maneira, tentando escapar dessa situação pela maneira mais cabal possível, né, cometendo um suicídio. A imagem de um pesadelo de ar-condicionado, né? Me tire desse pesadelo de ar-condicionado, estrague seu cérebro com uma canção grudenta. Você vai odiar a vida mais do que ela te odeia. Queime suas lembranças de mim. É bem vívida. Depois ele vai falar: ande no ar em cima da cadeira de rodas, você encontrará o suicídio que eu mereço. A música, ela tem... Por mais que ela comece com essa coisa romani, aí ela vai pra essa coisa meio do surf, meio do blues, e depois ela chega na parte mais legal da música, que é o que eu acredito que seria tipo a ponte. É o pedaço que logo depois de quando ele fala é tão confortável aqui no sol, a música desacelera e fica algo muito mais atmosférico, de novo, muito mais praieiro, muito lindo, né? E aí ele fala, pra mim esse é o pedaço, acho que liricamente mais poderoso do álbum, o pedaço que eu mais gosto, desculpa que eu vou ler ele inteiro aqui. Eu vejo somente arco-íris, agora não há mais ataduras pela minha janela, ali, dos arranha-céus até os submarinos, pássaros e fadas, santuários no topo das colinas rolantes do inferno. Essas palavras são marretas da verdade que batem no coração de aço do pecado, sorridente, ensanguentado, vândalo, meu sonho molhado está secando. Assim, pra mim é o pedaço liricamente assim, mais poderoso do álbum. Acho essa ideia de... a mistura das colinas, dos arco-íris, dos arranha-céus, todas essas coisas assim que ele vê como lindas da janela do seu hospital, enquanto ele perde consciência, vão lentamente se transformando no inferno. Esses santuários que estão, esses sorrisos que estão se esvaecendo, pra no final ele fazer a pergunta que encerra muito bem essa primeira metade do álbum, digamos assim. Eu acho que, por mais que o álbum tenha 10 músicas, a 4ª música encerra muito bem a primeira metade do álbum, porque ele retoma vários elementos assim sonoros, essa coisa da praia, alguns instrumentos que vêm de Retrovertigo, Sweet Charity, etc. Que ele vai perguntando: onde está meu arco-íris? Onde está minha auréola? Ali está minha auréola. Assim,
de novo, é difícil de explicar o que eu sinto ouvindo essa música. Ela é grudenta, ela é emocionante, ela é engraçada. E ela é basicamente tudo que eu procuro numa boa música do Mr. Bungle. A próxima música é Ars Moriendi, que se traduz pra A Arte de Morrer. Ela não é tão liricamente extensa, digamos assim. Eu acho que é uma música até relativamente autocontida no álbum. Mas ela é uma música bem interessante. Eu gosto bastante dessa música. A letra trata de uma pessoa falando basicamente de morrer e voltar, né? A pessoa se classifica um bardo da carne. A última estrofe da música: tenha seu banquete comigo, todos os meus ossos estão rindo enquanto você está dançando no meu túmulo. É interessante isso. Essa música, ela é um exemplo interessante do processo desse álbum, que foi... A produção do álbum foi muito mais isolada do que os dois álbuns anteriores. Então, esse é um exemplo de uma música que foi quase toda gravada por uma pessoa só. Gravada aqui pelo caso pelo Mike Patton. O Trace Pruitt, numa entrevista, ele chega até a falar: pô, eu não vou saber responder praticamente nada sobre essa música. Os violinos, o acordeon, os pratos, tudo isso daí foi tocado pelo Mike Patton sozinho. Ele dá até algum contexto, né? Ele fala que na época ele tava importando bastante álbum que vinha do leste europeu. Tem um clima meio balcão nessa música, que é interessante. Ele falou que ele tava escutando bastante Fanfare Carla, essas coisas assim. E a segunda estrofe eu sempre achei muito engraçado, que entra uma bateria, quase uma bateria eletrônica. Parece algo que vem quase do turbo folk, né? É um troço meio sérvio, bósnio, esquisito, que é bem legal. Enfim, é uma música assim, eu não tenho tanto o que falar. É uma música que eu acho um pouquinho mais unidimensional no álbum, mas ela não deixa de ser assim divertidíssima. Eu adoro a melodia principal, eu adoro os metais no fundo, eu adoro o acordeon, eu adoro esse... Não seria um oud porque não é música do Oriente Médio, mas esse instrumento meio assim vagamente étnico, por assim dizer. Enfim, ela é, sim, das músicas do álbum, é uma que eu revisito bastante por ser divertida, mais do que por ser emocionante, digamos assim. Mas isso não tira o peso dela, porque ela é divertida para cacete. Seguindo em frente, é outra música assim, não só extremamente popular, mas uma das minhas favoritas, ainda mais no último ano, digamos assim, que é Pink Cigarettes. É uma música, de novo, de um ponto de vista parecido do Air Conditioned Nightmare. Se trata de alguém que parece que tá internado, parece estar hospitalizado de alguma maneira, lembrando de algum tipo de romance, um envolvimento emocional nos últimos momentos da sua vida. A música, ela pega bastante de algo meio spaghetti western, um troço meio Ennio Morricone da vida. E é uma música... Primeiro, a princípio eu não tinha gostado tanto dessa música, porque ela tem uma... Eu acho que o grande ponto forte dela é o final da música. E até você chegar ao final, você tem uma música muito boa, uma música bem assim, legal, mas que ela faz você trabalhar até chegar na parte interessante. A letra da música, o cigarro rosa, que dá título à música, seria essa pessoa encontrando um cigarro com a marca de batom da mulher da qual ele tá pensando. Que é uma imagem também bem vívida. Eu sempre achei essa música, por algum motivo, me lembrou da música Confia em Mim, Trust Me, do Mowgli, o Menino Lobo,
Que é uma música que até o Silks and the Bench chegou a fazer um cover dessa música, que é bem interessante. Mas tem essa coisa vagamente árabe no fundo, que eu acho que me lembra isso. Além, obviamente, Hold Me, Hush Me, Touch Me e Trust Me são, sim, palavras próximas uma da outra, né? Essa música, como eu falei, ela tem o final, assim, é uma coisa de outro mundo. Você tem a frase que é: você vai encontrar uma nota e vai ver minha silhueta. E a partir daí, a música entra em uma contagem regressiva no final, que ele tá contando as horas até que a pessoa vai encontrar ele morto. E conforme esse final vai avançando, o arranjo vai ficando cada vez maior. Você tem um coral de voz no fundo, você tem cada vez mais instrumentos sendo empilhados na melodia, e ao mesmo tempo você tem os detalhes estranhos. Por exemplo, você tem alguém gritando no fundo, você tem uma pessoa assim desesperada, assim, gritando no fundo, quase parece que a pessoa tá queimando viva, alguma coisa assim do tipo. E conforme a contagem vai chegando ao final, você tem um bip mecânico de como se fosse uma máquina, um monitor cardíaco, né, contando até a morte dessa pessoa. E eu não sei, é um final assim estarrecedor, é um troço assim, dá um desespero você escutar. Toda vez que eu coloco pra tocar aqui em casa, o meu pai pergunta: pô, esse barulho é da música mesmo? Eles colocaram esse barulho da música. Mas assim, é um detalhe fantástico. E assim, mais do que isso, o que me pega realmente é essa pessoa, o Mike Patton, desesperadamente gritando no fundo da música. Que assim, parece que o arranjo da música, a beleza da música, tá tentando esconder esse desespero até que ele não tem mais o que fazer. A banda, ela chegou a fazer algo bem parecido no primeiro álbum, o final da música My Ass Is On Fire, que eles vão repetindo o riff cada vez mais pesado e cada vez mais gente gritando no fundo, até que no final você tem um corte pra uma gravação, uma leitura de um texto, que eu sempre achei uma coisa bem engraçada nessa música, né? Enfim, Pink Cigarette, sem palavras, é uma música fantástica, vale a pena. Nem que seja só pelo final, ela vale a pena. É uma experiência musical que eu raramente consegui encontrar comparativos, digamos assim. E até é interessante falar que os membros da banda, a banda descreveu esse álbum como muito mais acessível, digamos assim. Mas a maneira que eles descrevem isso eu acho bem interessante. Aqui tem quando o álbum foi lançado, a Warner Bros. Colocou esse comentário, né? A Califórnia explora uma ambiência nova para a banda, conjurando os movimentos de dança do Sid Charisse e do Fred Astaire, gravando um cemitério de riffs para encontrar o pop inglês, o Elvis, Neil Diamond, Michael Jackson. O álbum com certeza vai alienar aqueles que esperam métricas estranhas e vulgaridades sem coração. De fato, isso daqui seria uma música ocidental, várias batidas, cordas e harmonias vocais. Mas, como os pioneiros no Velho Oeste, o ouvinte tá entrando num deserto, numa terra deserta de seca e fome, como se fosse o lado obscuro do sonho da Califórnia. É uma maneira bem interessante que eu acho de descrever a sonoridade desse álbum, porque ele quase trata de novo essa música ocidental como sendo essa cultura ocidental, essa música ocidental como algo profundamente estranho, profundamente alienígena, profundamente cínico. E eu acho que se descreve bem nessa música de novo, e nessa influência do Spaghetti Western. Se você pensar nas trilhas sonoras dessa música, era a trilha sonora do Velho Oeste, da nossa concepção popular do Velho Oeste. Ela tava... Como eu posso explicar?
Você tinha um país, que era a Itália, descrevendo a colonização do oeste americano, usando os termos que misturavam a Europa, misturavam a América, misturavam todas essas coisas. Você tinha essas orquestras grandes descrevendo essas histórias de sangue, de colonização, de mercenários, de cidades pequenas, de tudo isso. Você tem uma mistura cultural ali muito específica, muito única e muito obscura, eu diria, que se manifesta nesse álbum de maneira muito presente. A próxima música é Golem 2, The Bionic Vapor Boy. É uma música que eu vou ser bem honesta, eu acho ela bem fraquinha, assim, no contexto do álbum principalmente, mas até no escopo maior da carreira do Mr. Bungle, eu não considero ser uma música, assim, muito forte. Ela tem um background até bem interessante, engraçado, né? Eles disseram que a ideia do Golem 2 seria, se você teve o primeiro Golem, a primeira história do Golem, que é da cultura judia, que é essa ideia desse escravo, desse autômato que consegue defender e cumprir as ordens de pessoas em perigo, etc. O Golem 2 seria uma versão quase em desenho animado, eles comparam aos Muppets. Essa música age quase como se fosse uma trilha sonora pra esse desenho, pra esse show do Golem 2, digamos assim. Musicalmente, ela é bem puxada pra um lado meio funk. O Mr. Bungle, ele surge nos anos 80 no contexto meio do funk metal, do metal alternativo, que faz bandas como o Red Hot Chili Peppers, o Extreme, o Living Colour e tal surgirem com esse background mais no funk. E essa música, ela vai um pouquinho pra essa direção, mas ela não tem absolutamente nada de metal, ela vai direto assim pro funk. No pacote de marketing que eu li pra vocês, eles comparam partes do álbum a Michael Jackson. Na minha opinião, isso daí soa mais como alguma coisa que o Prince faria, um troço meio esquisito, meio tem uma melodia de caixa de música, aquelas bailarinas que você dá corda e dança. A melodia da música, ela parece que vai e volta, assim, de uma maneira bem estranha. E você tem uns sons no fundo de clavinete, você tem o berimbau de boca em certos momentos da música. Eu não sei, pra mim é uma música que ela tem uma melodia bem grudenta, mas ela é grudenta de uma maneira quase infantil, uma maneira que acho que... Eu não sei, além da banda ter ido além dessa sonoridade, mesmo quando ela fazia parte dessa sonoridade, como no primeiro álbum, por exemplo, não é um dos melhores exemplos do que eles têm pra fazer. Enfim, é uma música, existe, ela não é horrível, mas assim, eu acho que comparado com o que vem antes e o que vem depois, ela tende a ficar meio suprimida no meu conceito. Em contrapartida, a próxima música eu considero extremamente subestimada. É The Holy Filament, é a 8ª música do álbum. A música, ela sonoramente, ela começa com algo que parece um klezmer e eventualmente vai se transformando em algo, um troço que mistura... Parece uma música de trilha sonora de documentário, parece música de espião quase. É uma mistura bem estranha. A música quase toda ela é movida através de um coral, né? Vozes, assim, falando a letra da música, que tem a ver, de novo, com essa relação do homem e da máquina, né? A ideia lírica, assim, principal da música seria... ela é baseada em um livro de um cientista pop, de um pseudocientista chamado Eric J. Lerner. Ele tem um livro chamado O Big Bang Nunca Aconteceu, em que ele propõe que
a filosofia do Big Bang tá errada, tá incompleta, de que o surgimento do universo ele vem de outra coisa. É uma teoria estranha, ela foi desmentida por diversos outros astrofísicos. A letra toma dessa base cosmológica, digamos assim, e fala da nossa relação com o que seria Deus, com o que seria uma força para além da nossa compreensão, para além do nosso poder, e trata ele como uma máquina, quase. E através dessa máquina diz que essa máquina seria uma reflexão de nós mesmos, né? Ele fala que em uma ilusão de fibra ótica, olhos piscam, luzes fluorescentes, suplicando perante máquinas, autorrefletindo. A lenda da modernidade, a explosão dos fosfonemas, o brilho eterno de Deus através da imagem gravada do filamento sagrado. Seria um pouco essa ideia que, ao deferir nossa imagem, a nossa humanidade para as máquinas e em seguida confiar nas máquinas, a gente está fazendo uma maneira quase recursiva de louvar a nós mesmos, né? E isso daí dá um pouco essa ideia dessa música misturar algo do religioso com algo do científico, enquanto mediado através do nosso próprio entretenimento, né? Como eu falei, documentário, filme de espião, a ideia que aparece várias vezes no álbum da futilidade quase do nosso prazer como uma parte fundamental da nossa humanidade, ao mesmo tempo que é algo que nos defere de diversas decisões. É uma música bem abstrata, eu acho que é uma música assim, extremamente bonita. Eu sempre esqueço que essa música é tão boa porque, enfim, ela tá rodeada de, assim, músicas sensacionais nesse álbum, que aí uma música que tem um tom mais contemplativo, digamos assim, perde um pouco o espaço se comparado com as músicas mais intensas, mais estranhas, as músicas mais imediatamente reconhecíveis do projeto. Mas, assim, é uma música que eu acho muito subestimada e eu recomendo muito. Penúltima música do álbum, Vanity Fair. Essa é outra, assim, que eu adoro essa música. Eu costumo brincar que ela se você é trans, essa é a música mais romântica já escrita na história do planeta Terra. Eu posso dizer isso porque eu sou trans. Ela é um R&B, ela é um doo-wop, assim, romântico, completamente apaixonado de alguém que tá prestes a ser castrado. O resumo da música é esse. A música, ela é baseada nos Skopje. Os Skopje foram um secto da Igreja Ortodoxa no século XVIII que, dentre outras coisas, eles acreditavam que uma das punições dadas a Adão e Eva quando eles saíram do Jardim do Éden era a remoção dos seus órgãos genitais. E então eles praticavam a castração voluntária nessa religião. E aí a música, ela mistura esse tema religioso com essa ideia da sexualidade, e tudo culmina assim no final com o Mike Patton cantando alegremente do fato dele finalmente poder ele ter chegado lá. Ele agora tá nu, agora ele tá sem a coisa que deixaria ele no campo mundano do sujo, do horrível e tal. Essa música é sensacional. Eu adoro a letra dessa música. Ela já começa bem. Você não é humano, você é um milagre, você é um pastor com uma cara de animal. Na sua sensual cortina de neon, deita o super vendedor da vaidade. Até a sua sombra te venera na sua selva de solidão, com as orgias do sacramento e o selo dos flagelantes. Você sabe que Deus salva aqueles que salvam suas peles da prisão em que estamos. Velho, é uma coisa assim
fantástica. De novo, eu tô aqui me repetindo porque eu adoro essa música. Assim, ela é engraçada, ela tem essa coisa meio estranha, meio horripilante. Eu acredito que ela continua bem o tema desse álbum nesse momento mais religioso, digamos assim, que é o caminho se envereda do projeto, mas mais do que tudo, ela é uma música grudenta pra cacete. Ela tem os vocais de doo-wop no fundo, ela tem uma melodia assim sensacional. É engraçado, toda vez que eu coloco ela pra tocar no carro, meu pai, ele comenta que um dos acordes tá fora do lugar, que é uma progressão bem comum de bebop, doo-wop, assim, essa música. Mas eles parecem que jogaram um acorde pro lugar errado só porque eles quiseram, só porque eles queriam, e isso faz a música ficar 1000 vezes mais grudante. Essa música é tipo, sei lá, é tipo se os Temptations ficassem amigos do Velvet Underground, alguma coisa meio assim, eu sei lá, ela é fantástica. Agora que tá chegando na reta final do álbum, é a penúltima música, e assim, essa sequência de duas do final é fantástica. Assim, com certeza é uma das que eu mais reescuto do álbum. A música que encerra o álbum é Goodbye Sober Day, e é outra música que, assim, eu não conseguiria pensar numa música melhor pra, eu acho, fechar o álbum. Ela de novo, ela tem tudo que faz esse álbum ser maravilhoso em um lugar só. Ela tem a questão da mistura dos gêneros, ela tem a letra, ela tem o peso, tem toda a coisa temática aqui se degringola quase que pra sua conclusão mais, assim, absurda. Enquanto o álbum começa com os barulhos do mar, com uma música exótica, havaiana, te acolhendo, essa música termina como se fosse a destruição completa de tudo que é belo, tudo que é aconchegante, tudo que é bonito nesse mundo, em um mar, assim, de horror. A música, ela se trata de 3 pontos de vista, né? São vários pontos de vista. Uma pessoa usando heroína. Você tem o usuário, você tem uma pessoa que sente pena, você tem uma pessoa que sente ódio dele, digamos assim. Ela começa, seus lábios dizem uma coisa, mas as drogas dizem outra. Como eu posso massagear essa úlcera intergaláctica? Adeus, dia da sobriedade. Você tem, eventualmente, essa frase aqui da pessoa que sente pena, que é: fantasmas do passado se tornam bárbaros do futuro, e eu ainda tenho pena de você porque o que você disse era verdade. Adeus, dia sóbrio, olá, Via Láctea. E no final você tem um canto que seria quase esse lugar de ódio, uma pessoa amaldiçoando esse usuário prestes a morrer. Eu pelo menos interpreto assim, né? Que fala que seu sol seja apagado como uma vela, que o seu mar queime como um alcatrão, que seu céu seja enrolado como um pergaminho e que sua luz do azul goteje de sangue. E a coisa que é interessante aqui nessa música, a morte dessa pessoa a culmina com o que é representado como a destruição de todos nessa música. Você tem a destruição do mundo como um todo, como se o mundo todo existisse à mercê, existisse baseado na segurança desse um viciado na rua lutando contra o impulso de injetar heroína. É algo quase meio Bom Samaritano, é um troço meio Akira, é um troço meio entre o caminho de tudo isso. E aí você tem a sonoridade da composição dessa música. A maior parte dela é uma coisa meio latina, meio caribenha. Tem algo meio da rumba, da cúmbia, desde a parte mais rápida da música até as partes mais lentas, mais relaxadas. Todas elas têm uma base que vem bastante desse universo meio caribenho, de novo, esse universo meio da praia, meio do exótico, etc., que eu já falei várias vezes ao longo desse álbum. E, de novo, transposto agora a algo mais próximo dos Estados Unidos, digamos assim, que é interessante. E aí, na metade da música você tem essa pausa quando você tem a pessoa amaldiçoando
o usuário, você tem essa passagem meio árabe, essa melodia meio vindo do Oriente Médio. E logo em seguida você tem o Mike Patton mandando um sketch de jazz muito louco, que na verdade é baseado no canto balinês, um canto chamado Kekak, que conta uma história do hinduísmo, a história de um exército de macacos liderados por Hanuman, que é um deus no hinduísmo e vai lutar contra Ravana. É um canto, assim, de novo, eu acho interessante que a maior parte dos sites coloca isso daqui como sketching, que é uma técnica do jazz, uma técnica americana, sendo que o que está sendo representado é algo que não tem nada a ver, é algo completamente distante. Antes disso, você tem também algo que parece com o canto mongoliano, você tem várias, assim, essas sonoridades se misturando, parece que conforme essa música avança, ela vai cada vez mais se afastando do centro americano, digamos assim, do centro do universo do exótico americano, até que no final você tem essa explosão, você tem essa guitarra que dá um peso absolutamente assustador, até que não sobe nada. E é assim que o álbum acaba. Ele começa na beleza da praia e ele termina no fim do mundo. E é nesse clima de morte, destruição, assim, caos, apocalipse, que a gente vai terminar o primeiro episódio do Sideras Radio Show. Em síntese, esse álbum, eu acredito que ele é um álbum de fim de século, né? Como eu falei, o álbum ele é de 99. Como deu pra ver nas músicas com essa temática tecnológica, religiosa, do consumismo, a grande ênfase nas músicas exóticas, naquilo que tá fora do escopo do americano e ao mesmo tempo aquilo que é intrinsecamente parte da cultura americana. Eu vejo esse álbum como um álbum de extrema melancolia, ansiedade, paranoia do fim do século. A gente tem que se lembrar de que o fim do século também era, em teoria, o fim da história, né? Era a grande tese do momento, a grande tese do fim da União Soviética, a grande tese do fim do século XX, do grande fim da Guerra Fria, etc. Era que havia se atingido uma estabilidade, essa estabilidade neoliberal, individual, consumista e tudo mais, tinha atingido a sua forma perfeita. Essa estabilidade, obviamente, iria ser abalada já no século XXI. Você tem os fenômenos da guerra ao terror, você tem diversas coisas assim acontecendo que vão mexer com essa mentalidade. Mas eu acho que esse álbum já sintetiza uma inquietude com esse status. Essa coisa. O americano venceu a história. O americano venceu a Guerra Fria, venceu o capitalismo, venceu tudo isso. E agora? O que eles vão fazer? Né, no fim da história e o último homem, né, o Francis Fukuyama pega essa imagem do último homem, que é uma figura que vem do Nietzsche, né? E essa figura seria a pessoa no fim da história, que não tem nada a fazer senão reviver a história passada pra trás, né? E como as menções à nostalgia, as menções à televisão, as músicas passadas, né, com a Big Band, o R&B, etc., demonstram essa inquietude que os membros do Mr. Bungle estavam sentindo com relação a isso.
Eu acho que é um álbum, assim, fantástico nesse sentido. Ele não responde nenhuma pergunta, ele não propõe também nenhuma pergunta. Ele cria uma série de inquietudes, digamos assim, e ele deixa para nós, os ouvintes ou as vítimas, dependendo de como você quiser olhar, o propósito de responder. É interessante que no primeiro álbum do Mr. Bungle se utilizava alguns samples, né, de filmes do David Lynch. Eu acho que especificamente Veludo Azul é o que aparece em várias músicas. E se a gente pensar no que esse álbum, esse filme, né, representa, seria essa ideia de que por trás da história quase atemporal do subúrbio americano, do cercado branco, do rapaz se apaixonando por uma garota e tal, existe uma podridão, existe uma violência, existe um absurdo irreconciliável, e a única maneira de você lidar com isso é você atravessar por esse mar de horrores. E é isso que esse álbum faz. Ele entra muito confortável, sai completamente destruído, e é a partir daí que eu acho que os membros seguiram em frente, né, pra cada um com o seu cada qual projeto. Você teve do Mr. Bungle, saiu obviamente todos os projetos do Mike Patton, saiu o Secretive Street, né, falando corretamente. Você teve os projetos solo do Trevor Dunn, teve projetos solos de um monte de outras pessoas. E, obviamente, como mencionei, né, brevemente, a banda voltou em 2019. Eles regravaram uma das demos deles, que é um álbum bem mais voltado pro thrash metal, um álbum bem mais agressivamente anos 80. É o Raging Wrath of the Easter Bunny. E eu não sei, eu acho que a essa altura da carreira deles, eles fazem justamente isso. Eles retornam a esse ponto do conforto, a esse ponto de partida da banda. Eles acabam, talvez não maliciosamente, mas eles com certeza voltam pra onde eles começaram, pra esse passado idílico, pra essa oposição controlada, pra essa coisa um certo ponto trágica, né? Enfim. Esse foi o Sideras Radio Show. Nem todo episódio eu acho que vai ser nesse formato. Eu quero experimentar bastante com outras coisas que eu posso fazer. Talvez me detenha uma música específica só. Talvez falar de modo geral da vida de uma banda, talvez falar de um gênero, talvez levantar algumas problemáticas que me mantém acordada à noite, por assim dizer. Mas eu acho que começar com um álbum que eu estava escutando bastante foi importante pra mim. Foi importante pra eu tentar pôr em palavras essa vontade, né, de discutir, de falar desses álbuns. Eu já tentei diversas maneiras diferentes de explorar isso. Eu venho, né, da escrita, eu venho muito de explorar tanto na música quanto na escrita, mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando, e eu acho que esse formato é a minha tentativa de realmente suprir essa falta. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima vez.